Cumprimentos a todos, estamos começando mais um programa Diversidade Cultural aqui pela rede Transamérica, TV Transamérica, no estado do Paraná. No programa anterior, nós interrompemos devido ao tempo do programa, mas prometemos voltar agora, neste próximo programa, falando com o sacerdote espiritual, o Dorival Simões. Nós estamos falando sobre Búzios, exatamente. Mas eu quero sempre dizer e deixar aqui registrado de que nós estamos falando com o sacerdote espiritual, mas também o Dorival Simões é presidente do SEBRAS. O que é o SEBRAS? Conselho Mediúnico do Brasil. É também vice-presidente da Assintec, Associação Interreligiosa da Educação. E também é o coordenador aqui no estado do Paraná, no sul do Brasil, da Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro, com sede principal na Bahia. Boa noite. Boa noite. Dorival. Boa noite. Prazer muito grande e ficou a expectativa aqui do último programa. Muita gente, olha, eu estava falando com o Paulo e com a produção do programa, de que eu cheguei no restaurante essa semana, o pessoal falou, ó, ficou devendo, precisamos saber mais sobre Búzios. Aí eu passando na Rua 15, a mesma coisa. Foram 3 pessoas essa semana por onde eu andei por aí que abordaram o tema do programa. E aí nós estamos então, nós paramos quando você estava explicando sobre Búzios. E eu dizia, a conchinha aberta o que significa? A conchinha para baixo, a concha fechada o que significa? Vamos retomar o assunto, então. Como eu disse aqui anteriormente, é um assunto que atrai milhares de pessoas em todo o Brasil. E todos, ou pelo menos a maioria, quando consultados através de Búzios, com pessoas experientes, como é o caso do Dorival, saem satisfeitas com as respostas. Mas agora tem um detalhe, né, Dorival? A resposta vem direto para a pessoa que está sendo consultada, né? Ou que está fazendo a consulta, né? Sim. Boa noite, amigos da Transamérica. Sim, o que faz? Porque, na realidade, Cândido, não existe nenhum super-homem, super-médio, etc. As nossas necessidades, quem sabe, somos nós. Porque embora, Cândido, você veja só, é uma coisa que a gente fala muito nos cursos, nas palestras e tal. Nós vivemos em comunidade, nós temos um pai, uma mãe, nós temos uma família, nós temos filhos, mas nós somos seres independentes no mundo. Nós somos igual a digital, nós somos seres únicos. Porque a hora que você está sentindo uma emoção, é só você que sente. Na hora que você está sentindo uma dor, é só você que sente. Não adianta tua mãe, teu filho, teu irmão vindo ao lado, tal, que não vai sentir aquela dor que você está sentindo, aquela emoção, aquela alegria. Recentemente, por exemplo, eu perdi minha mãe. É uma coisa assim, é um sentimento meu. As pessoas foram solidárias, mandam mensagens de diversas formas, mas nada vai tirar aquele sentimento que você está sentindo. Então, nós somos seres individuais na vida espiritual, principalmente. Então, por exemplo, nós temos assim, se eu vou atender uma pessoa, eu vou atender você, Cândido, então nós temos assim, por exemplo, que eu estava explicando na passada, tem esse búzio que chama-se búzio africano. Então, a pessoa segura esse búzio. Existe nós somos tudo duplo no nosso corpo. Então, nós somos masculino e feminino, nós somos bom e ruim, tudo nosso é duplo. Independente do nosso sexo. Nós temos uma energia central do nosso corpo que se chama-se Obará, que quer dizer rei do corpo. Então, essa energia que controla nossas emoções, tudo no nosso corpo é movido por essa energia espiritual. Então, por exemplo, as curandeiras, as benzedeiras antigas, quando elas não descobriam o motivo, estavam fazendo um benzimento numa criança, etc., ou no adulto, eles não descobriram, eles falaram, vamos fazer um benzimento para a mãe do corpo. Eles não sabiam exatamente o que era. Hoje nós sabemos que é Obará, Obá é rei, né? Era corpo. Então, quer dizer, Obará significa rei do corpo. Então, essa energia espiritual, essa energia que controla, essa que sabe o que está acontecendo com você. Essa que controla. Então, quando a gente dá esse búzio para a pessoa segurar,
o que está? Nós estamos entrando em contato com essa tua energia. Então, ela que vai determinar, nós temos um orixá, por exemplo, tem os odus é que não tem como explicar num programa de televisão as formas. Mas os odus, por exemplo, são do destino. Então, por exemplo, a partir do momento, o dia que a gente nasce, nós temos 3 energias principais vibratórias do nosso corpo, que é do dia, do mês e do ano. Então, por exemplo, a gente vê lá um dos odus, por exemplo, digamos que seja Oxalá, seja Oxóssi, Iemanjá, Oxum, Xangô, etc. Nós vamos pedir para esse odu dar as respostas, porque ele é ligado diretamente ao Bará. Então, quando eu estou fazendo a pergunta, eu só interpreto as caídas. Quem está determinando é o teu próprio santo, tua própria energia vibratória. Então, é você que está dizendo o que você tem. Uhum. Como é que explica, Dorival? Eu, conversando com uma pessoa católica, ela me disse, esta é uma inspiração divina que vai até o sacerdote espiritual e que ele transmite a mensagem. Conversando com uma pessoa espírita, disse mais ou menos isso, que é uma luz divina que inspira o médium ou a pessoa que está conduzindo a sessão para que haja a resposta. Falando com uma pessoa evangélica, a resposta foi radical. São forças demoníacas que atuam nessa situação e trazem respostas muitas vezes falsas. Qual é o esclarecimento nesse sentido? Quem tem dúvida e quem duvida também. Bom, em primeiro lugar, a gente tem um jogo de búzios, uma coisa assim, uma busca espiritual. Primeiro, a gente não vai através de demônio nenhum, porque a gente está perguntando para a energia da pessoa. A gente está perguntando o santo da pessoa. Então, se fosse assim, todo mundo é demônio. Né? Porque eu estou perguntando para o teu santo, estou perguntando para o santo desse, daquele. Certo. Então, não tem nada a ver. Só que algumas igrejas mais radicais confundem energias da natureza com espíritos, com eguns, com quiumbas. São confusões. São confusões. Que daí a gente vai entrar num campo complexo. Porque, veja só, respondendo essa coisa assim de demoníaco, que eu sei aonde que eles querem chegar. Então, veja só, uma pessoa, um espírito, por exemplo, ele está perturbando uma pessoa, ele está fazendo a pessoa beber, usar droga, fazendo a coisa e tal. Mas aí o que ele faz? Ele vai numa igreja, não cabe a nós citar nomes de igreja, né? Mas o que ele vai fazer? Cândido, você está com o demônio, eu vou tirar de você. Tira de você, mas vai pegar no outro. Daí vai no outro, vai tirar do outro. Não é melhor pegar esse espírito, doutrinar ele, ensinar ele a fazer o bem, fazer a caridade, para ele não ser mais um demônio, como eles falam? Encaminhá-lo para o bem. Encaminhá-lo, não é verdade? Agora, aí lembro de uma passagem muito recente. O padre Chiquim, meu amigo da Igreja Católica aqui no estado do Paraná, a quem eu devo um respeito e um carinho muito grande ao padre Chiquim. Eu vi recentemente o padre Chiquim acompanhando e parabenizando a sua pessoa pelo trabalho. Não só isso, mas participou também de um evento onde houve a inauguração de um centro espírita ou de um segmento de mesa branca Allan Kardec. Ele esteve com você, o padre da Igreja Católica Apostólica Romana, o padre Chiquim. Isso eu vi, eu presenciei. E também vi os pastores evangélicos com um respeito muito grande, uma troca de ideia muito grande com você também. Eles aproveitando as suas explicações e você aproveitando também as explicações dos pastores. Assim como também eu vi budista, o líder dos budistas aqui do estado do Paraná, também mais voltada aos árabes, aquela religião. Oriental. Como é que é? Oriental. Todos com respeito muito grande por você, Dorival, e trocando ideias, dialogando para o bem da comunidade. Como é que explica este entrosamento? E é aí que entra a importância da Sintec, Associação Interreligiosa da Educação? É aí que entra? Aí que entra a Sintec. A Sintec foi criada pelo pastor Elias Abrão. Foi secretário de Educação do estado do Paraná. Foi secretário de Educação, era um pastor evangélico, né?
era um pastor, ele era evangélico. A Sintec começou com ele, com o pastor Elias Abrão. Deixa eu te dizer o seguinte, um homem educadíssimo, um homem paciencioso e gostava de chimarrão, né? Gostava de chimarrão. Por bem, desculpe. Então o pastor começou depois, junto com a Igreja Católica, foi criado uma associação. Ela não era interreligiosa, ela era só uma associação confessional, era só os evangélicos e os católicos. Mas o pastor Elias Abrão trouxe, através de amizades e de conhecimento, trouxe o Glauco Souza Lobo, que era representante das religiões de matriz africana. A partir dali, abriu-se um leque de opções dentro da Sintec e ficou uma associação. Hoje é uma associação interreligiosa de educação. Nós tivemos recentemente, gravando Kogamal, que é do islamismo. Quer dizer, então, antigamente não aceitava o Islã, tinha muito preconceito, discriminação. Hoje não. Nós temos o professor Silvio Fausto Gil, que é da Universidade Federal, ele é da Fé Bahá'í, é representante também na Sintec. Nós temos o padre Volney, que antes era o padre Carlos Chiquinho, hoje é o padre Volney, representando a Igreja Católica dentro da Sintec. Então nós somos lá um grupo de religiosos, cada um representando, né, uma religião. E a convivência é muito harmônica, e esse trabalho, que hoje vai ter a semana que vem, é um congresso nacional sobre ensino religioso na PUC. Está vindo gente do Brasil inteiro. Só um minutinho, eu quero falar porque esse assunto é interessante, nós estaremos presentes com toda a sua equipe, Dorival, com toda a equipe de jornalismo aqui do programa Diversidade Cultural, registrando esse grande evento com repercussão internacional. Vamos fazer daqui a pouquinho. Outro detalhe, fique atento aí. Recentemente, eu vendo uma pessoa amiga aqui da família do Dorival, perguntou assim, dá para você ver no Búzios aí, quando é que eu vou comprar o meu carro? Quando é que eu vou adquirir esse sonho de um bom carro na minha vida? Ele falou, pois bem, aperte aqui, como é que você chamou aquela pedrinha ali? O búzio africano. Ok, como é que é? É um búzio, mas é uma pedra africana. Ela segurou, ele jogou o búzio. Apareceram 3 conchinhas em pé, aberta, e uma fechada. Você já vai saber qual é a resposta para esta pessoa. Daqui a pouquinho, após o intervalo. A Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Retornando com o programa Diversidade Cultural aqui pela rede Transamérica, eu quero cumprimentar a todos vocês que nos acompanham em Portugal, na Inglaterra, que nos acompanham nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, por este mundo afora. Muito obrigado pela grande audiência e tantos recados chegando aqui para o nosso programa. Isso nos dá muita satisfação, mas acima de tudo, aumenta a nossa responsabilidade. Veja que nós estamos com pessoas nos acompanhando nesse momento em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros e na maioria dos municípios desses estados. Muito obrigado pela grande audiência, pela confiança em nosso trabalho. Voltamos então com o Dorival Simões, presidente do SEBRAS, que é do Conselho Mediúnico do Brasil, vice-presidente da Sintec, Associação Interreligiosa da Educação, coordenador no Paraná, aqui no estado do Paraná, da Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro, com sede principal na Bahia. E ele que é sacerdote espiritual. Nós estávamos falando então sobre o búzio. Eu citei aqui uma pessoa muito amiga da família do Dorival que perguntou, dá para ver no Búzios quando é que eu vou realizar o meu sonho de ter um bom carro? E eu disse ao telespectador antes do intervalo comercial que abriram-se 3 conchinhas, elas caíram abertas e uma fechada. Qual é a resposta para essa pessoa? Então, a resposta, quando cai... Mostra como é que elas caíram. Então são 4, né? Isso, então caiu assim, isso é uma pergunta direta. Caiu assim? Isso, então, por exemplo, se ela vai conseguir
sempre abertas 4, 100% e rápido. Tem uma fechada. Tem algum empecilho ainda que não é difícil. Por exemplo, você cai as 4 fechadas, é impossível. É totalmente negativo. Então, como caiu assim, a possibilidade é grande e não demora. A gente não pode, claro, saber exatamente amanhã, depois da manhã, não existe essa forma. Mas a gente vê a possibilidade da pessoa. De ser rápido. De ser rápido. Por exemplo, você veja só, Cândido, só ilustrando, essa semana eu atendi uma pessoa aqui, claro que não posso falar o nome, né, por uma questão de ética, e ela queria saber as coisas profissionais, as coisas de negócio, no trabalho e etc. Mas quando começamos a ver, só começava a aparecer problema de saúde. Todas as caídas davam problema de saúde. Ela falou, mas eu estou bem, eu não tenho. Eu digo, eu não sei, só que está caindo problema de saúde. Aí terminamos, fizemos algumas coisas, ela foi ver. Ontem ela esteve aqui ainda, ela já fez 4 exames agora essa semana e realmente tem problema, e se não cuidar é um problema sério de saúde que está se aproximando. Então, nem a própria pessoa havia percebido. Não percebeu. Apareceu aqui, ela está com problemas, iniciando-se um problema que pode se tornar sério. Então o que viu? A gente viu que tinha. E se ela não sabe, não via aqui, ela não ia saber, depois de repente a doença já estava tomando conta e era tarde. Não foi aqui com o Dorival Simões, mas eu acompanhei uma situação aqui em Curitiba de um amigo que separou da esposa, né? E após separar da esposa, ele foi consultar os búzios. E a resposta foi o seguinte: olha, se prepare que após essa separação, não vai ser só o incômodo da separação, de resolver a sua separação, os bens da família. Não. Você vai enfrentar muitos problemas na justiça. Ele falou, não, mas eu vou pagar a pensão alimentícia, vou resolver meus problemas, vou pagar o que é direito, vou dividir os bens. Aí a pessoa que estava conduzindo o jogo de búzios, disse, olha, se prepare porque você vai enfrentar dura batalha na justiça. Pois bem, é verdade. Este homem, após a separação, criou-se em torno dele problemas e ele enfrentou 4 ou 5 problemas na justiça, processos inclusive. Quer dizer, e aí eu fiquei pensando como nem ele percebia que a situação poderia se agravar. E aconteceu mesmo. Ele falou, olha, eu tenho uma fé muito grande no jogo de búzios, né? Porque a necessidade de nós procurarmos saber antecipar alguma coisa, isso não é de agora. Aquilo que a gente já falava do Urim, que os profetas consultavam Deus para ver como é que... E tem coisas que a gente pode evitar, porque está aí para evitar. Pode, é possível. Uhum. Tem coisas que não, coisas que é Deus e não adianta, né? Mas, por exemplo, que nós falávamos... Tem coisas que Deus permite e outras que não permite, é isso? Nós não somos Deus, nós somos humanos, simplesmente aquilo que é possível a gente antecipar, a gente antecipa. Por exemplo, vamos assim, se eu chego aqui e digo, Dorival, ou qualquer outra pessoa que tenha conhecimento do assunto, olha, eu tenho alguns projetos na minha vida, devo continuar ou devo mudar de rumo? Isso aparece aí, né? Esta orientação espiritual. Essa orientação. Vou fazer um negócio, por exemplo, vou comprar 2, 3 terrenos no litoral do estado do Paraná, onde eu quero construir alguns sobrados, a parte de baixo vai ser para o comércio. Devo fazer isso, Dorival? Você busca aqui uma resposta? Busca, a gente vê a possibilidade de dar certo ou não. É uma orientação. Uma orientação. Por exemplo, às vezes aparece que é um grande negócio, mas lá na frente pode dar problema. Aparece que vai ter problema. Não aparece exatamente o quê, que tipo de problema, mas aparece. Aparece obstáculo. Ou a estrada aberta. A estrada aberta. Os caminhos estão abertos, pode ir que não vai ter problema. Muito bem. Mas aparece algum obstáculo, a gente fala. A gente não pode saber exatamente que tipo de obstáculo, né? Mas que vai aparecer. É como, por exemplo, você falou do casamento. Quando a gente faz um casamento espiritual, religioso, a gente consulta os orixás, consulta tudo para ver se há compatibilidade entre as pessoas. Se vai ter. Claro que tem aquelas coisas materiais do dia a dia, que isso não tem como, né? Mas daí você já vai sabendo, olha, eu vou dar bem, eu vou ter problema aqui, vou ter problema ali, mas eu vou
conciliar se realmente gosta ou não. Certo. Agora, você foi convidado para participar de um grande evento na próxima semana na Universidade Pontifícia do Estado do Paraná, a PUC, né? A PUC. E como é que vai ser esse evento? A PUC vai sediar um evento do FONAPER Nacional, que é Ciências da Religião, onde a gente vai falar, lá vai ter gente do Brasil todo falando sobre religião. A PUC tem um trabalho de ciência da religião dentro da universidade e agora está ampliando esse trabalho para fora também com outras religiões. Eu já dei aula lá, num curso específico lá de religião, e nós vamos ter agora, de 18, 19 e 20 de novembro, em Curitiba, pessoal do Brasil todo na PUC falando sobre religião. É esse folheto que o Paulo está mostrando. Esse folheto que o Paulo está mostrando, que é um encontro nacional de religiosos. E o Sebras, através que faz parte da Sintec, nós vamos ter lá um espaço onde a gente vai mostrar a dança dos orixás e vai ter um espaço cultural de outras religiões também. Dorival, qualquer pessoa tem mediunidade ou são algumas que têm essa bênção ou essa missão? Mediunidade todos têm. Todos têm? Dons para seguir a mediunidade, poucos, né? Certo. Mas mediunidade todo tem. Agora, aquele dom que aquela pessoa, não, eu quero ser um médium, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, aí isso é uma opção depois de cada um, aí o dom já é diferente de ter mediunidade. Tá bom. Outro detalhe aqui, eu já observei, principalmente na minha adolescência, pessoas com crises nervosas, se batendo, quebrando tudo em casa. E, certa ocasião, eu vi um médium muito preparado, médium espírita, atender essa pessoa e ele disse o seguinte: você tem uma missão, você tem que colocar no lugar espiritualmente a sua situação e você está predestinada, você tem uma missão de cuidar das pessoas. É uma missão que você tem. Se manifestou desta forma, vamos acalmar a situação e você vai cumprir a sua missão de atender os necessitados. É assim mais ou menos? É assim mais ou menos. Não é mais ou menos, é assim. Porque a pessoa tem a mediunidade, é aquilo que faz assim, ele começa a captar tudo quanto é espírito negativo, porque ele é um imã, ele vai puxando. É aquilo que daí alguns pastores, entre aspas, falam que é o demônio, que está ali o demônio que tem que expulsar. Mas não tratam a causa, não tratam, olha, você é médium, vamos tratar esse espírito, vamos cuidar dele para ele não atrapalhar nem você e nem mais ninguém. Ele tem que desenvolver, então. Desenvolver. Daí essa pessoa tem que desenvolver para só atrair espíritos bons. Certo. Porque do jeito que está ali, atrai... E atender como missão as pessoas. E atender como missão as pessoas. Em janeiro, uma grande festa está preparada para todo o Brasil e vai acontecer aqui em Curitiba. Nos fale desse evento. Então, nós vamos fazer um encontro nacional dia 25 de janeiro, onde que nós vamos trazer pessoas, principalmente do Paraná todo, alguns pais, mães de santos, sacerdotes, que vão ser homenageados com o ABB de ouro. O ABB é essa peça aqui é uma peça da Oxum, do orixá Oxum. Quando ela faz a sua coreografia, a sua dança, ela segura, que é um espelho, né? Só que esse aqui, o Gilmar Tavares, que é um artista plástico, que já rodou o mundo expondo ferramenta dos orixás, vai estar em Curitiba entregando essa homenagem, né, para algumas pessoas que já estão sendo indicadas por algumas casas. Então esse aqui é o ABB de ouro. E vai ter também aqui a ferramenta da Oxum, que é da Yansan, que é o Iruxim de ouro também, que é tipo assim de um... É uma haste com um rabo de cavalo que serve para espantar igum, para espantar espíritos ruins. Aquele caso assim que a gente faz, que afasta para purificar o médium ou a pessoa. O ambiente ou a pessoa? Ou a pessoa. A pessoa está lá com encosto, com espírito, às vezes é uma da Yansan também. Então vai ser entregue também, 25 de janeiro. Então vai ser um jantar, nós já estamos começando a trabalhar. E nós vamos também, através do programa Diversidade Cultural, também fazer algumas homenagens, porque o nosso programa não é só religião e não é só de uma religião, né? De todas. E como diversidade, nós também percebemos aquelas pessoas que se destacam pelas suas atividades. Por exemplo, você é o melhor repórter. Deus te deu esse dom. Não foi você que... Porque muita gente quer, vai buscar, mas não consegue.
Então eu acho você um dos melhores repórteres, apresentadores da televisão do Paraná, do Brasil. Muito obrigado. Mas quem te deu isso foi Deus. Então você é um destaque. Você é um destaque para a sociedade. Então, o que nós temos que fazer? Temos que homenagear essas pessoas enquanto estão aí, estão vivas. A ideia, então, é homenagear o jornalista, o dentista, o radialista... Todos que se destacam... Em suas profissões. Em suas profissões. Porque tem coisas, Cândido, que não é só... Tem profissionais e profissionais. Às vezes o profissional ele é mais humano do que materialista. Qual é o contato para quem quiser participar desta grande festa, dia 25 de janeiro? 25 de janeiro. O principal contato é aqui no seu Brás, né, no 3232-8605, né, ou no e-mail sebrasfederacão@hotmail.com. Isso vai estar lá. Mas as casas, os filiados, aquelas pessoas que queiram indicar, vão fazer as indicações também. Muito bem. E eu quero cumprimentá-lo, porque com esse espírito profissional, estou 42 anos trabalhando como jornalista aqui no estado do Paraná. Já passei ao lado do Paulo Bis na Rede Manchete de televisão, Rede de Record de televisão. Trabalhei no SBT 18 anos também, Rádio Independência, Rádio Cidade de Curitiba. E quando eu vejo um trabalho organizado com jornalistas ajudando você a elaborar o trabalho, escolher os melhores, os destaques do ano, fico muito feliz por tudo isso. Por trás desse trabalho do Dorival existe uma equipe muito grande organizando esse tipo de evento que vai acontecer. Assim, eu quero agradecer nosso diretor de imagens, nosso editor, o Paulo Bis, Soriane, da nossa produção, a Soriane é nossa produtora também, e toda a equipe do Dorival. Nós temos aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, temos o quê? Umas 5 ou 6 pessoas aqui por trás das câmeras, ali ao lado do Paulo Bis, ajudando, organizando, direto nos computadores. Isso é muito bom para todos nós que gostamos da comunicação, e o trabalho com responsabilidade e organização sempre vai dar certo, Sempre vai dar certo. Ninguém faz nada sozinho, né? Se não tiver uma equipe, não tiver um companheiro, uma companheira, né, um marido, uma esposa, uma namorada, seja lá a forma que for dessa união, a pessoa não vai para frente. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Valorizando aqui o nosso programa Diversidade Cultural pela Rede Transamérica. Obrigado, viu, Dorival? Eu que agradeço você, agradeço todo o pessoal e os nossos amigos que estão nos assistindo. Até Muito a próxima. Tá certo. Até a próxima, até o próximo programa Diversidade Cultural. Cumprimentos a todos.